Gente, tudo bem? Aqui é a Fernanda Pacheco Pinheiro. Eu sou aluna do curso de Física da Universidade Federal do Pará, aqui do Polo de Breves. Hoje nós vamos resolver uma questão de EDO em que a gente tem que verificar se essa equação ela é exata e caso ela seja, a gente vai ter que resolver encontrando a função potencial e logo em seguida escrever uma solução implícita. O nosso primeiro passo vai ser identificar as funções m de xy e n de xy, basicamente reescrevendo a equação no formato padrão, que é o seguinte. Só mudar a cor aqui da letra para a gente deixar mais destacado. Bom, o formato padrão vai ser esse aqui, m de xy, d de x, mais n de xy, d de y, tudo isso igual a zero. Esse aqui é o nosso formato padrão. E o primeiro passo vai ser justamente identificar quem é a função m, quem é a função n. Isso fazendo um comparativo entre a nossa EDO e a equação padrão. Então, já dá para a gente definir aqui. Se vocês repararem, só mudar novamente a cor, o m, ele vai ser esse valor aqui, no caso, essa função de 4x ao cubo mais y. Já a nossa função n, mudando novamente a cor, ela vai ser simplesmente a função x. E a gente reescreve aqui. Pronto, depois que a gente define, né, para a gente verificar se a função é exata, uma equação, ela deve ter a derivada parcial de m em relação a y igual à derivada parcial de n em relação a x. Basicamente, tem que satisfazer essa igualdade aqui. Derivada parcial de m em função de y em relação a y e a derivada parcial de n em relação a x. Então, essa igualdade aqui ela tem que ser verdadeira. Agora, basta a gente pegar essas funções e derivar para ver se vai dar o mesmo resultado. A gente pode iniciar com a função m. Bom, nesse caso, como a gente está derivando em relação a y, a gente vai considerar o 4x ao cubo como uma constante. E a gente sabe que o valor da constante ela vai ser zero. Então, basta a gente fazer a derivada de y e isso vai ser igual a 1, tá? Porque a derivada de uma variável é 1. Agora, a gente vai fazer a derivada de n em função de x. Aí, nesse caso, a gente tem simplesmente a derivada de x em função de x, que como eu falei anteriormente, né? Como é uma variável só, vai ser igual a 1. Daí, a gente vai satisfazer essa igualdade, porque a derivada de m em função de y é 1 e a derivada de n em função de x também é 1. Isso nos garante que essa equação aqui ela é exata. Agora que a gente sabe que essa equação é exata, a gente vai para a nossa função potencial, tá? Que a gente vai definir, né? Está definido, na verdade, como u de xy. E nesse caso, a gente sabe que a derivada parcial de u em relação a x, ela vai ser igual a m, tá? A gente pode definir dessa forma aqui, para a gente poder encontrar a nossa função potencial. Aí, a gente vai integrar de ambos os lados, tá? No caso, vamos integrar esse lado em relação a x. Basta colocar aqui, ó. Lembrando que m, ele é ele é 4x ao cubo mais y. Aí, a gente vai integrar esse valor aqui.
Bom, a integral de uma soma é a soma das integrais, então a gente pode fazer de forma separada. Mas a integral de 4x ao cubo vai ser simplesmente x à quarta. Mas a integral de uma constante, visto que a gente está integrando em relação a x, y se torna uma constante. E a integral da constante, basta pegar a constante e multiplicar pela variável, que é x. Mais um h de y, tá? Que ela vai ser uma constante arbitrária, tá? Que vai aparecer na nossa equação, visto que a gente está trabalhando com duas variáveis. Então, a gente não pode colocar um número apenas como uma constante. Pode ser que essa daqui, né, seja uma função em relação a y, tá? Visto que a gente está integrando em função de x. Então, aqui, nessa constante arbitrária, em relação a x, a gente pode ter uma variável y. Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso que a gente coloca uma função ao invés de apenas um número. E note que quando aparece isso daqui, a gente vai ter que descobrir quem é esse valor aqui, para a gente poder finalizar. Bom, e para a gente descobrir, vou colocar aqui já numa outra parte da folha, só para não misturar. Vamos derivar o u de x, de y, em relação a y agora, tá? E aí, a gente vai fazer essa comparação com a função n. Derivando, vai ficar da seguinte maneira. Derivada de u em relação a y vai ser igual a x mais h de y. E aí, a gente sabe que o n, né, como já foi mencionado antes, o n de xy é simplesmente x. Então, isso implica que x mais h de y é igual a x. E, novamente, o que implica que h é uma constante e essa constante vai ser zero, tá? Até porque aqui, quando a gente soma x com mais um valor e dá ele mesmo, a gente sabe que esse daqui vai ser o elemento neutro da adição. E o elemento neutro da adição é zero, que é um número, logo vem ser simplesmente apenas uma constante c, tá? Que a gente já definiu, na verdade, aqui em cima. Vou só destacar. Por fim, o nosso último passo é escrever a solução implícita da equação, que tem o seguinte formato, né? A gente pega a função de u de xy igual a constante. E a gente já fez essa derivação aqui em cima, olha só. E a gente só vai transportar aqui para baixo. Então, vai ficar x ao quadrado mais y de x, yx, tá? Igual a c. Aí, aqui a gente chega no nosso resultado final, que é a nossa solução implícita. Prontinho. Aqui a gente tem a nossa equação, a nossa solução implícita. Aqui em cima a gente tem o u de x, y, e mais aqui no lado nós provamos que a nossa equação ela é exata. Chegamos na solução final. Bom, muito obrigada e até a próxima.